Hoje a gente vai começar uma série de vídeos com a pretensão de ajudar todo o jogador que deseja melhorar o seu jogo, principalmente os mais iniciantes, mas não somente os iniciantes. Nesse vídeo especificamente, vou falar dos mates que todo iniciante precisa saber para aumentar o seu nível e conseguir ganhar partidas ganhas, pois o mais difícil de fazer é converter uma partida ganha em vitória. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Everton Togni, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Antes da gente continuar, eu quero pedir que vocês se inscrevam no canal, deixem o like, comenta no vídeo que é muito importante, fortalece o canal do parceiro aqui. E qualquer coisa que vocês gostariam de falar, pode comentar aí numa boa, que o parceiro aqui agradece. Os mates elementares são aqueles que um lado tem apenas o rei e o outro lado tem um conjunto mínimo de peças para dar mate. Por exemplo, rei e dama contra rei, rei e torre contra rei, rei e dois bispos contra rei, rei, bispo e cavalo contra rei. Quase todos os mates são considerados de fácil execução, exceto o rei, bispo e cavalo contra rei. Em todos os mates descritos, é preciso forçar sempre, ou quase em todos. Tem alguns que tu consegue dar o mate no meio do tabuleiro, mas em 95% dos mates tem que fazer com que o rei vá para o canto, para as casas laterais do tabuleiro, sempre, para que ele não tenha a oportunidade de fugir, ok? Fique até o final do vídeo, porque eu vou mostrar o que é considerado o mate mais difícil de ser dado, que é o mate de bispo e cavalo contra rei. Lá para o final do vídeo a gente vai mostrar como é que você consegue aplicar esse mate. Vamos começar então pelo mate mais... não que seja mais fácil, mas é o mais simples. Vocês vão perceber que a gente tem que sempre ir fechando o rei adversário. Por exemplo, aqui eu vou jogar contra o computador, tá? No nível máximo do chess.com, para vocês verem como é simples. Dama em A6. Ó, ele jogou. Aí eu vou fechar mais um pouquinho. Vocês percebam, ó. Podem perceber que aqui ele já está dentro desse quadrado. E eu não vou deixar. Eu vou fechar mais o quadrado ainda, ó. Vocês podem perceber que o rei está cada vez ficando sem casa. Agora, se eu posso jogar aqui, cada vez fechando uma casinha a menos pro rei, ó. Ele jogou. Percebam que agora está bem menor, ó. O que a gente está fazendo? A gente está levando o rei pro cantinho para depois vir com o rei e aplicar o checkmate. Aqui eu vou fechar um pouquinho mais. Aqui, eu posso jogar aqui, mas eu tenho a opção de jogar esse lance aqui. E agora o rei só vai ter essas casas para ficar indo e vindo. Enquanto isso, eu posso trazer o rei. Podem ver que ele vai ficar jogando ali, esperneando, né? E agora eu jogo aqui, na oposição, qualquer lance de rei, ele tomaria checkmate. Aqui eu posso dar checkmate, mas eu gosto de dar mate de dama de longe. Então aqui, checkmate, como vocês perceberam, sempre fechando o rei, levando pro canto e dando checkmate. O rei não tem para onde sair. Por exemplo, nessa posição você tem que cuidar muito, pessoal. Tem que vir de rei. Se vocês jogarem, por exemplo, um lance como simplesmente afoga o rei adversário, tem que cuidar com os afogamentos de dama. Nessa posição, por exemplo, se jogar algo assim, ó, é empate. O rei adversário não tem para onde ir. Então você tem que cuidar muito para não afogar quando estiver jogando com a dama. Aqui, simplesmente checkmate, tranquilo, sem problemas nenhum. Bom, galera, a gente começa com torre e rei. E depois a gente vai com duas torres e rei. Vou ensinar como faz a famosa escadinha. Parece normal para quem já conhece, mas para quem não conhece vai ser muito útil. Então aqui a gente pode começar comando a oposição do rei adversário. Anda na frente dele e jogando um rei D2. Ele vai jogar. A gente vai empurrar ele para algum canto qualquer, tá? Eu vou jogar aqui, por exemplo, o F1 para fechar a casinha dele. Ó, aqui eu vou trancar sempre. Vou empurrar ele para um canto, né? Eu vou empurrar ele novamente para um cantinho aqui. Eu vou dar um check. Ele vai sair. Eu vou jogar o rei C3. Ele vai jogar para atacar minha torre. Eu posso jogar o rei D3 aqui. Ou posso tirar a torre simplesmente na coluna. Eu vou jogar o rei D3, que é o mais comum do pessoal. Ó, vou dar check novamente. Ele vai sair. E vai ser a mesma situação, ó. Pode ser rei C4. Ele vai jogar. Eu vou jogar o rei em D4. É a mesma situação, passando. Agora eu vou cortar o rei dele, ó. Cortei o caminho do rei.
Eu tô empurrando ele cada vez mais pro canto, né? Posso jogar, por exemplo, aqui, ó. De novo. E fechar o rei no cantinho. Jogar. Tem várias opções aqui. Vou jogar o rei D5. Vou fechar mais um pouquinho. Vou deixar o rei só nesse quadradinho aqui agora. Ele só tem esse quadrado pra jogar. Vou jogar. Ele vai jogar. Rei em D7. Vou jogar de novo o rei. Trazendo o rei dele pro canto. Torre C7. Agora a gente já joga ele pro canto. Pode perceber, ó. Agora ele não tem mais pra onde jogar. A gente joga rei em B6. Fechando ele. Ele vai sair com o rei. Vou jogar uma torre lá pra C1. Ele só pode jogar pra cá. Ele não tem casas pra ir. Né? Ele só tem essa casa aqui. E agora, o checkmate está feito. A gente pode fechar o rei de várias formas. Posso começar, por exemplo, fechando o rei por aqui. Ele vai jogar. Eu vou jogar. Eu vou dar cheque. Vou levar ele lá pro canto. Vou jogar. Pode ver que ele está tentando evitar ficar em oposição comigo. Ó, sempre que ele fica em oposição, eu dou cheque. E ele é obrigado a ir para trás. Ó, ele evita. Aqui ele vem porque ele não quer ir mais pro canto ainda, né? Mas eu vou empurrar ele para trás. Ele não tem como ir para frente. Ó, jogou. Vou passar a vez de torre agora. Vou jogar esse aqui. Ó, jogou. Joguei. Jogou. Vou dar o cheque e empurrei ele pro canto. Ele já tá preso, ó. Ele já não pode mais sair dali. Então eu vou jogar rei D6. Agora mesmo no checkmate. Ele vai jogar. Vou jogar qualquer lance de torre aqui. Para passar a vez. A gente tem que fazer o rei dele ficar na frente do nosso rei, tá? Em oposição, que a gente chama. Jogar um lance aqui, ele vai pra lá, eu vou jogar, ele vai até o canto agora, eu acho. Ó, vai até lá o cantinho, ó, viu? Agora eu vou jogar esse aqui. Ele só tem esse lance e agora a gente dá o checkmate. Então vocês têm que sempre empurrando o rei adversário pro canto para poder dar esse checkmate aqui. Com o rei na frente e assim vocês vão dar checkmate com uma torre só. Agora a gente vai ver com duas torres e o rei contra o rei. Bom, dando seguimento, né? Agora a gente vai ver como a gente dá mate com as torres. Você vai aprender a dar a escadinha. É bem fácil, bem simples. É até mais fácil que com a dama. Tem menos risco de afogar, tá? Começar aqui, vou jogar um torre A5. Fechando, como a gente já falou, não deixando o rei adversário fugir. Aí eu vou seguir com torre B4. Pode ver que ele tá vindo pro lado do meu rei, que ele quer que o meu rei atrapalhe, no fim das contas. Que eu posso jogar fechado de torre, jogar um torre A2. Vocês podem perceber como o rei dele foi ficando cada vez mais fechado, né? Agora eu vou jogar, por exemplo, torre D3, que daí eu dou checkmate aqui. Posso jogar esse. Jogo esse, o rei só tem essa casa pra ir. E vai tomar um checkmate. Digamos que a posição está assim. Eu jogo cheque, ele vai vir e vai atacar minha torre. Eu vou botar a torre lá no fundo, o mais longe possível. Eu vou ensinar vocês a dar a escadinha, tá? A escadinha nada mais é do que jogar as torres, ó. Cheque, o rei vem, cheque, ele vai vir para atacar minha torre, ó. Cheque, ele vai jogar aqui. Quando ele joga aqui, eu tenho que levar a torre lá pro fundo. E agora, cuidado. Ele jogou aqui para que essa torre não possa entrar naquela casa e dar o checkmate. Porém, depois de torre B6, não importa se ele joga pro cantinho ou para cá, ele não tem como sair, né? A gente foi empurrando ele pro canto cada vez mais. Eu vou jogar o torre B8 e vou dar checkmate. Vocês conseguiram perceber aqui como a gente foi dando a escadinha nele? Aí agora simplesmente tira a torre para qualquer casa, tira a outra, e não importando para onde ele vá, é o checkmate. É bem simples, bem tranquilo de aprender. Praticando aí 20 minutinhos você já sabe como fazer e vai poder aplicar geralmente sem problemas nenhum. Bom, pessoal, dando esse segmento, agora a gente vai ver como a gente dá mate com os dois bispos. Lembrando, isso é uma coisa óbvia de dizer, mas bispo da casa preta e bispo de casa branca. Se você coroar um bispo numa zoeira com amigos e só tiver bispo das mesmas cores, não vai ter como dar mate. Lamento. Aqui a gente tem que começar a fechar o rei adversário. Jogar, por exemplo, algo como rei D2 para ir para cima do adversário. Aqui a gente pode jogar bispo E4. Ele tá saindo com ele, não tem muito o que fazer, né? Tá só fugindo.
bispo D4. Podem perceber que os bispos aqui não deixam o rei adversário sair de forma nenhuma. Os bispos fazem um bloqueio, sendo que o rei adversário só tem essas casinhas aqui para poder passear. Então, após rei E6, rei D3, ele vem de rei. Vamos levar o rei para pertinho dele lá, né? Podemos jogar rei D5. Ele não continua sem ter muito para onde ir. Rei D6. Lembrando que pode ficar tranquilo que ele não tem como sair daqui. Pode trazer o rei. E agora aqui a gente tem que pensar, né? A gente pode jogar aqui um bispo G6. Deixar ele só com 2 casinhas para passear. Aí rei F6. Trazendo sempre o rei para perto, né? Aqui a gente pode jogar um bispo C5. Dar um chequezinho nele, né? Agora ele só tem 2 casinhas. Aqui a gente pode jogar um bispo F5 para passar a vez. Aí um rei G6. Ele não tem, né? Só tem 2 casinhas. Agora a gente joga bispo E6 e bispo D4. É checkmate. Tem que cuidar com os afogamentos, tá, pessoal? Por exemplo, se ao invés de jogar aqui eu jogo, sei lá, jogo esse. Aí ele joga. Aí tu dá um check, ele sai e tu joga esse lance. Aqui empata, pessoal. Infelizmente, pode acontecer, tá bom? Então, cuidado, lembrando sempre de empurrar o rei e sempre trazer o rei pra junto. Então, pessoal, assim, só lembrando, não vou me aprofundar muito porque esses mates são bem simples, tá? Como vocês perceberam, é só cuidar pra não afogar o rei adversário, trancar o rei adversário em algum dos cantos. Como ele só tem o rei, ele não tem muito o que fazer. Mas é sempre bom vocês saberem bem isso. Caso vocês estejam jogando uma partida com o tempo, e tiverem com o tempo muito apertado, se vocês souberem como fazer, vai facilitar as tomadas de decisões, vocês vão gastar menos tempo e, consequentemente, não vão perder por tempo, tá certo? Bom, pessoal, e agora a gente vai tentar dar o mate mais difícil de todos. Se você tem o bispo preto, casas pretas, você vai ter que sempre levar o rei para as casas pretas. Automaticamente o rei vai estar sempre tentando ir para o lado que está o canto branco, que é, no caso, A8 ou H1. Você vai perceber que os jogadores fortes vão sempre tentar fugir para esses lados, onde é a cor contrária do bispo. Vamos começar. Mas antes disso, quero pedir encarecidamente que você se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha com seus amigos, comenta se você achou legal o vídeo até aqui, depois comenta se você aprendeu alguma coisa com o vídeo. Ajuda muito a fortalecer o canal do parceiro aí, tá bom? Bom, pessoal, nós não temos muito o que fazer a não ser melhorar nossas peças, né? Jogar um cavalo C3. Como a gente sabe, ele vai acabar tentando ir pro cantinho lá, né? A gente tem que tentar evitar que ele vá muito pro canto, né? Vamos jogar o bispo. Tirar essas casas aqui dele, né? Rei C4. Não tem que levar ele para um canto de qualquer jeito. Mais uma vez, a gente vai empurrando ele pro cantinho lá. Rei B5. Vocês podem perceber que ele quase não tem casas para fugir, né? A gente tem que levar ele pro canto de cor preta do nosso bispo, para dar o checkmate, como a gente já falou antes. Jogar um rei A6 para não deixar ele para lá. E aqui a gente tem que sempre lembrar dessa barreira, ó. Podem perceber que aqui o rei não tem como sair para lugar nenhum. Bispo D5. Vamos trazer o cavalinho para perto. Agora a gente dá cheque. Ele vai jogar. E aqui a gente joga rei C6, pessoal. E agora a gente vai empurrar esse rei até A1. O lance aqui é um lance que, se a gente não conhece, é difícil de fazer ele, tá? E é o lance bispo B8, para tirar essa casa aqui de fuga do rei. E agora a gente vai perceber que o cavalo vai sempre ajudar a não deixar o rei sair. Ele vai fazer uns movimentos assim, ó. Sempre. Como se fosse em V. Eu jogar cavalo D5, ele jogou o rei em A6. Aqui ele facilita um pouquinho o nosso trabalho. Se ele jogasse o rei para A4, ele teria a oportunidade de fugir, mas a gente conseguiria segurar ele. A gente vai ver isso mais para frente, tá? Aqui, após esse lance aqui, a gente vai perceber que o cavalo vai fazer o que eu disse. Ele vai fazer os lances em V, praticamente. Ele vai ir, vai voltar, vai ir, vai voltar. Aqui a gente joga o rei C5. Perceba que essa casa está sem saída pro rei. A gente vai jogar o rei novamente. E agora ele veio para cá. Caso ele viesse para cá, a gente simplesmente daria o cheque
E quando ele saísse, a gente jogaria cavalo aqui. Quando ele joga lá, a gente simplesmente passa a vez. Ele joga em A4. A gente vai dar o cheque, entrando de novo naquilo que eu falei, do vai e volta, do zigue-zague do cavalo. Perceba que o rei não tem como sair. Após rei C3, ele vai voltar para rei A2. A gente vai fazer a mesma coisa. Vamos tirar essa casa dele aqui. Bom, agora ele fugiu, né? Mas ele não tem como fugir. A gente joga cavalo D3, tirando a casa de C1 dele. Ele vai jogar o rei em A2, não vai, ele vai evitar o canto a todo custo. A gente vai jogar um rei C2. E aqui, pessoal, tem mate em 3 lances. Se você quiser parar o vídeo para tentar dar o mate, ótimo. Beleza, tenta aí que vai fazer bem para vocês, tá? Continuando, aqui a gente passa a vez novamente, porque se a gente jogar, por exemplo, cavalo em C1, tem que cuidar, tá, pessoal? Pode afogar o rei não vai ter casa para ir. Cavalo C1, simplesmente empata. O rei tá afogado. Assim como cavalo em B4, tá bom? Só que a gente passa a vez, a gente pode jogar bispo B4 ou qualquer outro lance aqui na coluna. Jogar bispo D6, ele joga, aí a gente dá o chequezinho com cavalo C1, ele não tem essa casa, né, ele não pode sair. E agora o bispo dá o mate lá do cantinho. Então esse é o jeito de dar checkmate o rei adversário, facilitando um pouco. Vamos agora ver o jeito que é um pouquinho mais difícil. Aqui, pessoal, ao invés dele ir para A6, se ele vier para A4, ele dificulta um pouquinho o trabalho, mas a gente vai perceber como que a gente faz para não deixar ele fugir aqui, tá? A gente joga rei em E5. Aqui parece que ele vai fugir, né? Parece que simplesmente o rei conseguiu fugir e vai correr. Mas daí a gente percebe como as peças conseguem jogar juntas. A gente vai jogar cavalo em B4 e percebe que o cavalo tira as casas brancas do rei. Ele não tem para onde ir. Ele não tem como fugir para aquele canto. E o bispo vem aqui e simplesmente não deixa ele fugir. Percebam como as peças aqui trabalham juntas, fazendo um bloqueio e não permitindo que o rei preto simplesmente vá para o canto que ele quer. Aqui a gente não precisa ter medo, tá, pessoal? A gente pode tirar essa casa dele aqui jogando esse lance. Quando ele tentar vir para cá, a gente simplesmente tira a casa de fuga. Percebam que aqui ele não tem como simplesmente sair. Aí agora a gente joga rei em C4. Ele vai vir para cá, é óbvio, ele vai tentar fugir. Aí o cavalo volta a fazer aquelas manobras que a gente falou. Cavalo em D3. Se ele tentar fugir por lá, a gente tira aquela casa de lá. Aqui a gente tem a possibilidade de tirar com B6 e com D2. Como a gente já tirou pelo outro lado, agora vamos tirar por esse aqui. Bispo D2. E aqui a gente pode tentar uma manobrinha assim. A gente pode jogar, por exemplo, bispo B4. Que se ele viesse aqui, ele tomaria checkmate, né? Ou aqui, ele também tomaria checkmate. Então, após o cheque, ele joga o rei em A2. A gente simplesmente traz o rei mais para cá. Ele vai evitar o canto, né? A gente joga rei B3. E aqui, pessoal, também tem mate em 3. Não é muito fácil, não é tão fácil quanto parece. Mas com um pouquinho de calma, a gente consegue descobrir. Se você quiser, pode parar o vídeo aí para tentar. Vai fazer bem pro teu xadrez, hein? Aqui, a gente joga rei em C2. E após rei A2, cavalo C1, rei em A1, bispo em C3, é checkmate. Pessoal, não é fácil. Tentem com calma. Lembrando da manobra de cavalo que tem que ser feita. Eu vou fazer uma coisa aqui para ajudar. Digamos que aqui, ao invés do rei vir para cá, ele venha para cá. Para alguns seja mais fácil entender a manobra de cavalo desse jeito. Aqui a gente joga cavalo em C7 para tirar aquela casinha dele lá, não deixar ele ir para lá. E depois de bispo A7 tirando aquela casinha dele, cavalo D5, o rei em D6 vai tentar fugir, né, como a gente já viu antes. Rei em D8, né, no caso. Aí, rei D6, ele vai tentar dar aquela fugida, mas a gente não deixa com o cavalo em E7, que pega as casinhas, né? Se ele jogasse aqui, a gente simplesmente trava as casas dele para ele não fugir. Ele vai tentar fugir de qualquer jeito. A gente simplesmente joga passa um tempo aqui, pode jogar um bispo F4. Aí agora que ele veio, a gente tira essa casinha dele. Ele vai jogar lá. A gente joga o rei em E6. Ele vai jogar o rei D8 tentando fugir por aqui. A gente simplesmente joga novamente aqui. Joga bispo em C7 para não deixar ele fugir. Cavalo em F5.
Ele vai tentar sempre ir pro canto que não é da cor do bispo, né, pessoal? Rei em F8. Rei em F6. Ah lá, ele tentando sair fora de novo, aquele sem vergonha. A gente pode jogar aqui rei G6, né? Aqui a gente pode jogar um lance como rei F7. E após ele jogar rei em H7, bispo F4, rei em H8. E aqui nós temos mate em 3 novamente, tá bom, pessoal? Com cavalo E6, cavalo F8, cheque, rei em H8 e o bispo E5 dando checkmate. É o checkmate mais difícil de todos, é o checkmate mais complicado de dar, mas com um pouquinho de prática a gente consegue aplicar. Não é fácil, é o mais difícil realmente. Qualquer erro, o rei escapa, e aí você tem que ver que tem 50 lances para dar checkmate. Se deixar o rei escapar uma vez, provavelmente você já passe desses 50 lances, tá bom? Então, cuidado, pratiquem, estudem, e vai dar um up muito grande no xadrez de vocês, e vocês vão melhorar muito. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ele é só o primeiro. Espero também que ele não tenha ficado extremamente longo. Eu agradeço a todos vocês que assistiram até aqui. Espero que tenham aprendido muito. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima.